Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde e também para os Centros de Apoio ao Trabalho da capital, os CATs. São Paulo Comunica dessa semana vai ajudar você a entender o terceiro setor. O que será que é isso, né? Vamos tentar entender aqui com a ajuda do nosso entrevistado. Segundo a última pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem no Brasil cerca de 290 mil fundações sem fins lucrativos. Olha a quantidade de entidades envolvidas aí no terceiro setor. Hoje a entrevista será com o presidente da Associação Brasileira de Captação de Recursos, a ABCR, o João Paulo Vergueiro, né? Ele que vai nos ajudar aí a entender esse mercado, que vai nos explicar como funciona o terceiro setor, como você, né, de repente você se interessa também em trabalhar nessa área para você se preparar para esse mercado. O espaço está aberto para você. Participe do nosso programa enviando a sua pergunta. Você sabe que você pode ligar a cobrar e o número é 9090 31 29 90 92. Repetindo, 9090, que é uma ligação a cobrar, 31 29 90 92. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Solange. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí a você ter recebido, né, o nosso convite para participar, trazendo aí os seus conhecimentos do terceiro setor, para a gente entender como funciona. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse, né, como é a atuação da associação e também como que você chegou aí nesse segmento, né, até para as pessoas entenderem um pouco aí da sua atividade. Tá ótimo, claro. Bem, novamente boa tarde a todo mundo. A ABCR é uma associação de profissionais, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. E a captação de recursos, Solange, é uma área que é muito específica do terceiro setor, muito própria das ONGs, das organizações da sociedade civil, porque é aquela área que é responsável por pedir a doação. O governo, né, a gente está aqui num programa da Prefeitura Municipal, o governo ele se financia por meio dos tributos, dos impostos que a sociedade paga. E geralmente quem é responsável por pedir esse imposto, esse tributo, é a área tributária, a área fazendária da administração pública. As empresas, elas se financiam, regra geral, por meio de venda de produtos ou prestação de serviços. E quem é responsável por fazer essa venda ou chegar em contato com o cliente é a área comercial das empresas. No caso das ONGs, isso não existe, nem cobrança de imposto, nem venda de produto ou prestação de serviços. O que as ONGs têm é uma área de pedir doação, que é a área de captação de recursos. E o profissional que se especializa, se desenvolve e entra na ONG para planejar, para preparar o pedido de doação, é o captador de recursos. Então, basicamente, o nome da profissão determina o que é a profissão. Captar recursos, pedir doações. A ABCR, que vai fazer 15 anos, agora no mês que vem, é a entidade que representa esses profissionais. A captação de recursos só existe no terceiro setor como profissão. Aliás, é uma profissão, é a única profissão, acho que é só do terceiro setor. A pessoa que é captadora de recursos de uma ONG não vai trabalhar numa empresa nessa área, não vai trabalhar no governo. Então hoje a BCR está aí há 15 anos, somos mais de 3 mil associados em todo o país, um mailing aí de 16 mil, 17 mil captadores de recursos que fazem parte dessas 290 mil ONGs que você citou, e a entidade promove o tema, desenvolve a área, faz encontro, faz curso, faz palestra, tem um boletim semanal que a gente manda de graça para o país inteiro. A BCR é uma entidade que promove o desenvolvimento da captação de recursos no terceiro setor. E ela só atua aqui, você disse que tem um mailing aí nacional, mas a sede de vocês é São Paulo e vocês têm outras células aí espalhadas pelo país? A sede da diretoria é em São Paulo, eu sou atualmente presidente da diretoria executiva da BCR, é um cargo voluntário, eu fui escolhido para ser presidente. Nós temos uma sede nacional que fica aqui em São Paulo, em Pinheiros, temos lá uma equipe e temos também atualmente núcleos regionais. Então hoje a BCR tem 12 núcleos regionais espalhados pelo país. Todos os estados do Sul, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Nem todos estão com diretoria ativa porque o trabalho é voluntário. Sim. A BCR está se fortalecendo nos últimos anos. Mas a previsão nossa pretensão é ser de fato uma entidade cada vez mais nacional.
Ok. E até para o nosso público entender um pouco mais, né, de como funciona o terceiro setor, essa questão das siglas envolvidas, né, quem nunca ouviu falar de ONG? OCIP talvez não com muita frequência, mas ONG a gente sempre ouve, né, alguma situação, ou na televisão, ou no dia a dia aí. Então, eu vou já passar a pergunta para o João Paulo para ele explicar para a gente o que significa uma ONG, atuação, e uma OCIP, o que diferencia. Claro, vou tentar ser didático, né, nessa explicação. Todo mundo é ONG. Toda entidade do terceiro setor, quer dizer, toda organização que não é lucrativa, não é governo, não é lucrativa, é uma ONG. Mas nem toda ONG é OCIP. Né? ONG é o nome, é a marca, é o nome que a sociedade civil cria. Existe um outro sinônimo para ONG que hoje está sendo muito usado, que é OSC, Organizações da Sociedade Civil. Que na prática é mais fácil falar ONG do que OSC. Sim. Então eu mesmo acabo falando ONG, ainda que eu escreva muitas vezes Organizações da Sociedade Civil. Todo mundo é ONG, toda associação ou fundação é uma ONG. Uma OCIP, na verdade, é uma ONG que preencheu um formulário no governo federal, mandou para o governo federal e recebeu do Ministério da Justiça um título de OCIP, que significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Uma OCIP, uma ONG que tem o título de OCIP, tem direito a alguns benefícios, como remunerar dirigentes, receber doação deduzida, imposto de renda de empresas. Mas, regra geral, OCIP é um título, assim como é Utilidade Pública Federal, assistência COMAS, né, Certificado de Assistência Social, são títulos que o governo dá para as ONGs, mas todo mundo é ONG. Ok, que vai trazer algum tipo de benefício até para o funcionamento dessa entidade, Exatamente. né? Como que o terceiro setor acabou se popularizando no Brasil, né? A gente nota que tem vocês estão aí com 15 anos de mercado, a gente nota que esse tema, vez ou outra, aparece e a gente tem notado aí até realmente uma movimentação das pessoas em procurar até saber como que funciona, né? Onde que você viu aí o divisor de água para o tema vir mesmo à tona no país? Bem, o terceiro setor no Brasil, ele é resultado direto, assim como em todo o país do mundo, ele é resultado direto da democracia. Onde a democracia floresce, a sociedade civil se fortalece. Então, no Brasil, é natural, o terceiro setor se fortaleceu muito claramente a partir da Constituição de 88, a partir da democracia, quando o Brasil volta a ser um Estado democrático de direito. Neste momento, a gente volta a ter no Brasil o surgimento de ONGs no país inteiro e que vão crescendo, vão se estabelecendo, inclusive com organizações internacionais vindo atuar no Brasil. Então, dessas 290 mil que você citou, quase 70% delas foi criada no pós-Constituição, das quais 30% na década de 90 e 30% nesta última década, 2000 a 2010, que é quando da pesquisa que você citou. Quer dizer, a grande maioria das ONGs brasileiras atuais são fruto da democratização do Brasil, da pós-Constituição, que é quando, de fato, a gente tem voz, né? A gente tem voto, a gente começa a fortalecer as doações, existe uma Constituição que promove a sociedade civil, que defende o nosso direito de fazer passeata, de fazer projeto social por conta própria, de investir naquilo que a gente acredita. É aí que surge, então, com mais força o terceiro setor e as ONGs no país. E é muito burocrático para você começar uma ONG? É algo que eu posso começar, você? Quais são os caminhos? Pela lei brasileira, burocrático não é. Eu não vou dizer que é mais ou menos burocrático do que abrir uma empresa. De fato, você não pode abrir uma ONG sozinha, porque no Brasil, juridicamente falando, uma ONG ela pode ser constituída de duas formas. Ou ela é uma associação, e se é uma associação de pessoas. Então, uma associação de pessoas precisa ter mais de um. Então, 3 pessoas já criam uma ONG. Ou é uma associação ou é uma fundação. E uma fundação, na verdade, é uma reunião de patrimônio. Eu tenho bens que eu quero preservar, então eu crio uma fundação para preservar esse patrimônio que vai ser utilizado para educação, para cultura. Muitos museus são constituídos como fundação por causa disso. Muitos patrimônios das famílias são constituídas como fundações familiares para preservar aquele patrimônio. Então, juridicamente falando, ONG no Brasil ou é associação ou é fundação. É burocrático abrir?
é burocrático dentro daquilo que a gente conhece como burocracia brasileira. Você tem que fazer uma assembleia, você tem que ter um estatuto social, porque a ONG tem estatuto, não tem contrato, você tem que criar um estatuto. Aí você faz assembleia, estatuto e registra em cartório, vai na Receita, pede seu CNPJ, enfim, são os trâmites normais. Você precisa de um contador, precisa de um advogado para assinar estatuto, precisa de um capital inicial. Não é possível que a gente abra, acontece bastante, mas não é possível ou recomendável que alguém abra uma ONG, que um grupo de pessoas inicie uma associação sem ter recursos para isso. Você precisa, no mínimo, para abrir juridicamente no cartório e um pouco para tocar a ONG pelos primeiros meses até ela conseguir captar recursos para ter o seu próprio financiamento. Burocrático não é muito, tanto é que hoje tem cada vez mais, mas demanda algum trabalho. Ok. Dentro desse cenário que a gente já notou que, apesar do João Paulo estar falando que não tem tantas burocracias, mas tem dificuldades e tem algumas regras a serem seguidas, quais são os principais desafios, João, que você consegue notar aí para essas ONGs conseguirem firmar um trabalho, serem até reconhecidas? Eu diria, Solange, o primeiro desafio da minha experiência, do que eu vejo muito na sociedade civil brasileira, é o planejamento. Nós temos uma carência muito forte nas organizações da sociedade civil de planejamento que seja bem feito e cumprido. O que acontece, muitas vezes as organizações até têm planejamento, mas ele acaba sendo esquecido ou ele acaba sendo alterado a partir da vontade da liderança da organização. E planejamento é algo que a gente faz com toda a organização para seguir à risca. Inclusive para poder avaliar durante o período da sua implementação. Então, as nossas organizações têm de fato pouco planejamento ou não seguem o planejamento quando tem. Não são todas, naturalmente existem milhares de boas exceções. Planejamento é uma delas. A outra é falta de recurso financeiro mesmo. Assim como eu sempre digo, você precisa de dinheiro para fazer dinheiro. Inclusive no terceiro setor, quer dizer, para eu captar recursos, para eu receber doações, para a ONG poder ser sustentável, ela precisa também investir financeiramente. E muitas não têm isso, muitas são abertas apenas com uma boa ideia. Não basta uma boa ideia, você tem que chamar os amigos, você tem que levantar recursos para também iniciar uma organização da sociedade civil. Então, planejamento, recursos, comunicação, uma ONG tem que se comunicar com a sociedade, transparência, a organização tem que ser transparente para com os doadores, transparente para com a sociedade. Tem uma série de fatores, muitos dos quais às vezes a gente no dia a dia acaba não seguindo muito, tem uma série de fatores que são importantes para uma ONG ter sucesso. Tá certo, João Paulo. O assunto é bastante produtivo, como vocês estão podendo nos acompanhar. A gente já está chegando ao final do nosso primeiro bloco. João Paulo, eu gostaria que você, antes da gente passar para o nosso intervalo, falasse um pouquinho do dia 2 de dezembro, né? Que vocês vão ter uma ação aí, que é o dia de doar. Mas a gente vai retomar esse assunto no segundo bloco. Já faz uma chamadinha e divulgue seus contatos. Então, o dia de doar, o dia 2 de dezembro, vai ser um dia onde a gente vai promover a cidadania no Brasil a partir da doação para organizações da sociedade civil. Então, quando a gente voltar, eu falo um pouco mais, mas para quem já quiser saber, www.diadedoar.org.br. Então, voltamos com o João no segundo bloco. Fique conosco. Até lá. Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo.
Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com o São Paulo Comunica. O nosso entrevistado aqui especial da semana é o presidente da Associação Brasileira de Captação de Recursos, a ABCR. É o João Paulo Vergueiro, que está contribuindo aí com o seu conhecimento para a gente entender o terceiro setor. A gente terminou o primeiro bloco falando do Dia de Doar. João, explica para a gente melhor então, agora que a gente está iniciando o segundo bloco, o que é esse Dia de Doar e como que as pessoas podem participar. Claro. O Dia de Doar, Solange, é um dia que a gente está desenvolvendo, a ABCR e uma série de organizações aqui no Brasil, para levar as pessoas a serem mais cidadãs ou mais doadoras mesmo. Eu até sou da opinião que o brasileiro doa muito. Nós somos bastante solidários na rua, somos solidários quando tem enchentes, quando tem alguma catástrofe. Ainda que, na verdade, a gente não tem esses números, né? Não existe uma pesquisa no Brasil que diga qual é o tamanho da doação. De toda forma, nós não temos a cultura de pedir a doação. Então, quando a gente vai na escola, quando a gente sai de um hospital público, ou um hospital social, né, uma ONG, quando a gente vê uma organização da sociedade civil que trabalha com crianças, com idosos, muitas vezes a gente não vê essas organizações pedindo dinheiro, pedindo doação. Muitas das quais fazem um trabalho muito sério pelo país. A grande maioria faz um trabalho muito sério pelo país. E nós percebemos que no Brasil precisava ter um dia que marcasse a importância de doar para as ONGs. E para que as pessoas possam doar para as ONGs têm que pedir também. Então nós criamos o Dia de Doar. Agora, o Dia de Doar não é uma criação só brasileira. Na verdade, é uma campanha mundial, que em inglês se chama Giving Tuesday, que é terça-feira da doação, que acontece na terça-feira seguinte a Black Friday, que já é uma data conhecida aqui, né? Então nos Estados Unidos tem o Dia de Ação de Graças, Thanksgiving Day, que é na quinta, Black Friday, e na outra terça o Giving Tuesday. Que falar no Brasil, terça-feira da doação, não ia significar muita coisa. Então a gente traduziu como Dia de Doar, que é um dia que o mundo inteiro, então nós estamos falando dos Estados Unidos, toda a América Latina, Espanha, Singapura, Israel, Austrália, Canadá, o mundo inteiro vai se unir para incentivar as pessoas a serem mais solidárias com as outras, a partir de doação para as organizações da sociedade civil. Então, se você que está aqui nos ouvindo agora faz parte de uma ONG, converse com a sua diretoria, converse com a sua ONG e pense numa ação para o Dia de Doar, para o dia 2 de dezembro. Ao contrário, se você não faz parte, mas quer doar, quer ajudar, escolha uma ONG que está fazendo alguma ação no dia 2 de dezembro. E comece a ter isso como hábito, como prática, mesmo que seja uma vez por ano, depois vai passar a ser uma vez por mês, depois vai passar a ser 3 ONGs por mês que a gente vai doar dinheiro, que a gente vai fazer trabalho voluntário. E aí, aos poucos, a gente vai ter 130, 200 milhões de brasileiros doando para as ONGs todos os anos e ajudando a transformar o país. Então, o Dia de Doar, que vai ser dia 2 de dezembro, é um dia no qual qualquer um pode participar, ONGs, empresas, a própria administração pública, se quiser fazer uma ação, e os indivíduos que querem doar, todo mundo pode participar. E o nosso trabalho, promovendo o Dia de Doar, é criar essa campanha e divulgar essa campanha para que as pessoas possam aderir a ela. Muito interessante. Até já pegando esse gancho da sua resposta, João Paulo, os americanos eles têm uma tradição, né, de fazer doações, empresários, né, mega empresários doam suas fortunas para entidades. O que acontece lá? É cultural? O Brasil já tem exemplos que você possa dar de iniciativas como essa? Em que pé que a gente está? Nos Estados Unidos, com certeza, é bastante cultural, muito mais cultural do que aqui. Lá se aprende em casa,
a importância de doar. Quer dizer, eu vou até dar minha experiência pessoal. Eu sou pai de 2 meninas pequenas, de 3 e 5 anos. Quando elas chegarem numa idade de 7, 8, 9 anos, eu quero, junto com elas, escolher uma ONG para a qual a gente vai doar o nosso dinheiro, para a qual a gente vai fazer a nossa contribuição cidadã. Eu não tive isso com meus pais e minha família não teve isso. E as pessoas não têm isso em casa, não têm isso na escola. A escola não ensina a gente a doar. A escola hoje nos ensina a fazer reciclagem. O que eu não tinha 25 anos atrás. Eu aprendi a não fumar na escola. Hoje a gente aprende a fazer reciclagem, a preservar a água. A gente não aprende ainda que é importante doar para as ONGs. Então não é cultural no Brasil como é lá fora, como é nos Estados Unidos. Os americanos doam 300 bilhões de dólares. A gente está falando de algo em torno hoje, com o dólar de hoje, mais de 700 bilhões de reais sendo doados para ONGs nos Estados Unidos e fora, né? No Brasil a gente não tem esses números, como eu disse, mas a gente estima que é algo que não ultrapasse 15 bilhões de reais, 20 bilhões de reais, ou seja, a gente está muito abaixo do que a cultura de lá. Por isso o dia de doar, por isso a importância de que as ONGs peçam a doação. Incentivar, né? Um pouco desse trabalho. E até dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, João, os profissionais que atuam nas ONGs, né? A gente vê sempre a questão do voluntariado, inclusive você é um voluntário, né, na associação. Como que é isso? Como que é preparar esse profissional para também a área se profissionalizar e você ter um trabalho que seja também até respeitado, né, pelo público, né? Porque às vezes fica aquelas dúvidas, né? Aquelas pessoas que ligam para as nossas casas pedindo doação, você fica naquela insegurança, será que é uma entidade confiável? Como que é isso aí e o que a associação oferece? Claro, hoje, Solange, eu trabalho no terceiro setor, eu trabalho nas organizações da sociedade civil, eu diria que é uma das áreas onde há maior emprego no país, maior número de oportunidades. Eu sou voluntário como presidente na BCR, mas eu trabalho em 2 ONGs, na verdade. Eu profissionalmente trabalho numa outra organização que chama IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e de noite eu dou aula numa faculdade que é uma fundação, que é a FECAP, que é uma fundação, é uma ONG também. Além de mim, a gente tem no Brasil mais de 2 milhões de trabalhadores no terceiro setor, com carteira assinada, registrados, com números oficiais, isso em 2010, quer dizer, deve ter crescido. Ou seja, das 300 mil ONGs, 290 mil, elas empregam 2 milhões de pessoas, o que é provavelmente uma das maiores indústrias do país, se a gente considera isoladamente por área de atuação. Então tem muita gente, tem muito emprego, tem muita oportunidade no terceiro setor. É claro que por ser ONG, por viver de doação, elas muitas vezes têm poucos recursos para contratar. Mas não tem jeito, eu sempre recomendo, eu defendo que no que diz respeito à área de gestão, tem que ser profissional contratado, com carteira assinada, com dedicação exclusiva, com experiência, com formação para isso. O voluntariado é fundamental no terceiro setor em uma série de atividades que vão dar complemento, que vão aperfeiçoar o trabalho desenvolvido pela organização da sociedade civil. Mas para que ela tenha sustentabilidade no médio e longo prazo, ela tem que ter uma equipe de gestão profissional e contratada, com dedicação exclusiva. E esse modelo no mundo, não é que a gente está querendo inventar a roda aqui no Brasil. Toda e qualquer ONG, de pequena a grande, quando ela quer se tornar sustentável, ela tem que ter equipe. O que a BCR faz? A gente defende isso, a gente promove isso. Então a gente divulga vagas de emprego para a captação de recursos, a gente defende que o captador de recursos seja contratado como funcionário. Tanto é verdade que hoje 80% dos profissionais que atuam na área são funcionários das ONGs. 20% é que são voluntários. Então é aí um mercado de trabalho que muitas pessoas até não conhecem, e você pode ter uma oportunidade aí de investir profissionalmente nessa área também. Eu acho interessante, João Paulo, a gente falar também um pouquinho das empresas, né? A gente tem muitas empresas aí no país, na cidade de São Paulo, que às vezes querem fazer uma doação e não sabem como fazer. Que benefícios que as empresas têm e como que elas podem saber se aquele investimento, se é que a gente pode tratar dessa forma, como um investimento, ela pode monitorar isso, se os resultados são importantes também, porque às vezes a empresa tem que fazer um balanço, apresentar para os seus sócios. Como que também isso se dá? É investimento sim, viu, Solange? A gente até chama na área de investimento social privado, que é quando a empresa investe na comunidade.
É importante que isso aconteça, é importante que as empresas invistam, é bastante interessante e a gente estimula muito que toda empresa tenha uma atuação junto à comunidade, às vezes a comunidade onde ela está no bairro, onde ela tem indústria, onde seus funcionários vivem, e ela pode acompanhar, ela pode saber o impacto, ela pode saber o resultado, desenvolvendo uma relação de parceria com as organizações. O ideal é fazer um processo seletivo de organizações que sejam mais bem estruturadas, que tenham um relatório de gestão, que apresentem contas do seu trabalho e, a partir desta seleção, desenvolver uma relação de parceria onde a organização está sempre prestando contas para a empresa em relação à doação que a empresa faz. Mas é fundamental que as empresas também contribuam socialmente investindo em organizações da sociedade civil. Ok, a gente já está chegando no final do nosso segundo bloco e eu gostaria muito já de agradecer, né, a participação do João Paulo e pedir para você reforçar, João, os contatos e mais uma vez falar do Dia de Doar, que eu acho que vai ser uma experiência bastante importante aqui para o nosso país. Claro, a gente está achando que o Dia de Doar vai bombar no Brasil. Então, essa primeira experiência agora, dia 2 de dezembro, vai ser muito grande. Já são ONGs nacionais e internacionais que estão aderindo. Então, para não esquecer, o Dia de Doar é o dia onde a gente vai promover a importância da doação no país. Qualquer um que tiver interesse pode acessar o site www.diadedoar.org.br. Para saber um pouquinho mais sobre captação de recursos, sustentabilidade de ONGs, para saber um pouquinho mais sobre a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, não tem segredo. O site é www.captação.org. Captação sem acento nenhum, fica Captacão. Então, www.captação.org. E aí lá tem nossos contatos, é só escrever para mim, escreve para o João Paulo, JP, como o pessoal me chama, escreve para a Danilza, que trabalha lá com a gente, e aí a gente está sempre muito acessível, querendo de fato promover e disseminar a importância desse tema na sociedade civil. Ótimo, João Paulo, obrigada pela sua contribuição. Tenho certeza que o nosso público aprendeu um pouco mais aí de um tema que não está diariamente aí nas mídias, né? Mas aqui no São Paulo Comunica a gente traz para você passar a conhecer. E a gente vai agora para uma prestação de serviço, né, da Secretaria do Trabalho, para você saber o que está acontecendo nos CATs, os serviços que são oferecidos, com o Murilo Carini. É com você, Murilo. Boa tarde, Solange. Boa tarde a você que nos assiste. O Centro de Apoio ao Trabalho está atendendo normalmente a população. Entre as unidades abertas estão a Luz, Sé, Lapa, Itaquera, Interlagos, Pinheiros, Perus e Brasilândia. O CAT funciona das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde e oferece diversos serviços como a habilitação da carteira de trabalho, habilitação do seguro-desemprego, entre outros serviços. Você também pode utilizar os serviços do CAT através das unidades móveis, que neste mês a programação está na Zona Leste, Oeste, Sul, e vai das 8 horas da tarde até as das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Outras informações você pode conferir no site www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou pelo telefone 156. É com você, Solange. Obrigada, Murilo. Estamos chegando ao fim do São Paulo Comunica, que é uma produção da equipe de comunicação, né, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Estamos já preparando um novo programa para vocês. Na próxima segunda estaremos juntos novamente. Obrigada.